Amélio, é com você. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Ok, então vejam que eu começo a apresentação com o título de doença hepática gordurosa metabólica. Já é uma novidade, nós já vamos rapidamente introduzir e desenvolver o tema. A doença hepática gordurosa não alcoólica, como é conhecida atualmente, é um espectro de esteatose, esteatohepatite, fibrose, pode evoluir para cirrose e hepatocarcinoma. É a mais frequente doença hepática. 25% da população mundial tem a doença hepática gordurosa. E chega a ter, por exemplo, na América do Sul e alguns países da Ásia, chegamos a ter até 30% de prevalência na população geral. Está associada à obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. A resistência à insulina é um mecanismo fundamental para o estabelecimento da doença gordurosa hepática e também para a sua evolução. Componente hepático da síndrome metabólica. Alguns dizem que é, então, o componente hepático da síndrome metabólica. De fato, se vocês forem ver a prevalência da doença gordurosa em pacientes com distúrbio metabólico, vocês vão ver que 43% deles têm síndrome metabólica. Se nós considerarmos 3 anormalidades, ou 3 parâmetros da síndrome metabólica, 37% deles têm, mas se nós considerarmos 5 parâmetros da síndrome metabólica presentes, nós temos 67%. Ou seja, a razão de chance ajustada para aqueles que têm síndrome metabólica é de 11 vezes e para aqueles que têm os 5 parâmetros da síndrome metabólica presente é de 37 vezes. Além disso, a severidade da esteatose aumenta com o maior número de fatores de síndrome metabólica. Vocês estão vendo embaixo, em vermelho são aqueles considerados normais, e em azul mais escuro, azul marinho, são aqueles que têm esteatose severa. Com 3 fatores de síndrome metabólica. Se nós tivermos 5 fatores de síndrome metabólica, notem que praticamente ninguém é normal, a maioria tem esteatose severa. Também associada com diabetes. A prevalência mundial em pacientes na população com esteatose é de cerca de 55% de diabéticos. Porém, isso depende muito da forma como você aborda, da forma como você faz o screening da doença hepática gordurosa. Dados desse estudo, por exemplo, esse estudo muito interessante, que dados desse estudo mostram que até 76%, 75,6% dos pacientes diabéticos têm doença metabólica, doença hepática gordurosa, quando analisado por ressonância magnética, e o Guilherme vai falar sobre isso certamente. Recentemente, um grupo de especialistas, um grupo de experts na área de doença hepática gordurosa, então, resolveram mudar esse conceito e, ao invés de chamar de doença hepática gordurosa, eles propuseram ou propõem um novo nome, que seria a MAFLD, ou Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Para isso, basta você ter obesidade na presença de esteatose, medida por parâmetros biomarcadores celulares, medida por histologia ou pela imagem, basta você ter, então, a esteatose com obesidade ou excesso de peso ou diabetes, para você rotular o paciente de MAFLD, não mais NFLD, mas MAFLD, ou seja, doença metabólica associada com doença hepática, com doença gordurosa hepática. Notem que aqui eu boto, porque nem todos os pacientes obesos, eu vou mostrar para vocês isso. Se você considerar, então, que a esteatose está presente num paciente normal, ou seja, de peso normal, não obeso, com índice de massa corporal menor do que 25, então é necessário, pelo menos, a presença de 2 outros fatores metabólicos, eu vou botar a tradução aqui, entre esses 7 critérios metabólicos. Cintura, HDL colesterol, ou seja, são os parâmetros da síndrome metabólica. HDL colesterol abaixo de 40 ou de 50, triglicerídeo maior do que 150, hipertensão arterial, a presença do pré-diabetes. Aqui ele já bota, então, Roma-IR, resistência à insulina medida pelo Roma-IR, e a PCR maior do que 2. O vídeo interrompeu o vídeo, quer dizer, tirou tudo, tirou... Eu pergunto se nós também não deveríamos, então, ao invés de chamar só MAFLD, também não chamar de MESH, Metabolic Associated Steatohepatitis. Isso já é uma proposta para a gente, eventualmente, discutir.
Então, por que os magros ou não obesos entram nessa classificação da maneira como eles colocaram? Porque 40% dos pacientes, são uma meta-análise recente, 40% dos pacientes na população com NAFLD são não obesos. E nos magros, a prevalência nessa população é de 19,2%, ou seja, 19,2% dos pacientes com NAFLD são magros. E isso se justifica e se explica, se 40% tem NASH, 30% deles já tem fibrose. Isso se explica, então, porque o tecido adiposo talvez seja o mordomo dessa história. O tecido adiposo talvez seja o grande culpado da fisiopatologia, na fisiopatologia desta doença hepática gordurosa. Então, esse é um estudo aqui, para vocês entenderem bem, esse é um estudo aqui de um grupo alemão que faz ressonância magnética de rotina, um grupo que estuda doença metabólica, faz ressonância magnética de rotina, e eles têm aqui pelo menos 800 pacientes onde eles fazem ressonância magnética de corpo inteiro. O que é que eles mostraram, então? O que se chama de magro metabolicamente obeso, já conhecemos isso de longo tempo, é um grupo de pacientes que deve ser chamado a atenção, porque todo mundo pensa que só dá em obeso, que essas doenças metabólicas só dão em obeso, então a gente não valoriza, às vezes, um magro que se apresenta com algumas alterações metabólicas. Então, pela ressonância magnética, o que é que eles encontraram? Eles têm os de peso normal, tem principalmente ausência ou diminuição, escassez de gordura nas pernas, nos membros inferiores, e aí sim a presença do fígado, da gordura no fígado e da obesidade visceral. Enquanto os obesos também têm ausência ou escassez de gordura periférica, com maior aumento aqui sim de gordura hepática e a obesidade visceral. Isso tem um componente genético, não dá para a gente discutir, mas há alguns genes relacionados principalmente com essa redução de gordura nos membros inferiores. Além dessa diminuição, escassez de gordura periférica ser um mecanismo de doença hepática, de doença gordurosa hepática, a resistência à insulina no tecido adiposo, que é um dos primeiros mecanismos de resistência à insulina, nos primeiros tecidos a sofrerem a resistência à insulina, também estaria associada com maior teor de triglicerídeo hepático, de gordura hepática. Vocês veem aqui à esquerda que há uma relação inversa entre o teor de gordura hepática, medida aqui, mostrada aqui nesse eixo, e a supressão do ácido graxo livre pela insulina, ou seja, resistência à insulina libera mais ácido graxo livre do tecido adiposo. Então, o tecido adiposo resistente à insulina aumenta a sua liberação de ácido graxo livre. Vocês estão vendo aqui que a coisa começa muito cedo, desde pequenos níveis de gordura hepática até maiores níveis de gordura hepática. Então, essas bolinhas aqui estão mostrando o teor de gordura hepática, desde pacientes sem serem considerados ainda NAFLD, ou seja, menos de 5,6% de gordura hepática, até aqueles já considerados pacientes com doença hepática gordurosa, acima de 5% de gordura hepática. Mas uma coisa muito importante, porque a pergunta do Cláudio é que se essa gordurosinha do fígado é inocente, olha, pequenos níveis de gordura hepática, que vocês estão vendo aqui é o quartil 1, ou o tercil 1, aqui não é nem tercil, é decil, são 10, é dividido em 10. Então, no decil 1, você não tem resistência à insulina no fígado, mas já no tercil 2, aqui significa 1,5% apenas de gordura hepática, você já tem resistência à insulina no fígado. Então, pequenos níveis de gordura no fígado já causam resistência à insulina. Eu utilizo esse slide eu fiz em 2000, ou seja, já me acompanha há 20 anos. Aí. Eu vou tentar, num slide só, e tão simplesmente explicar ou demonstrar o que eu estou tentando falar para vocês, que é a síndrome de deposição ectópica de gordura, mais a escassez periférica de gordura e mais a hipótese da expansividade de gordura. A ideia é que se eu não consigo expandir meu tecido adiposo, eu vou depositar gordura em regiões onde eu não deveria depositar. Então, vocês têm aqui, no caso, a gordura periférica, a gordura de membros inferiores, é o maior sítio de depósito de gordura periférica. Então, a incapacidade de depositar gordura nas pernas faz com que eu deposite gordura na região central abdominal, libero o ácido graxo livre, causo resistência à insulina no tecido adiposo, libera mais ácido graxo livre,
que vai se depositar em músculo, causando resistência à insulina no músculo, em fígado, causando resistência à insulina no fígado, Então, e no pâncreas, levando à vai aparecer falência ou a diminuição da função de célula beta, e no coração, levando a um maior risco cardiovascular. Então, em última análise, esse aqui resume o que eu estou querendo demonstrar para vocês, da deposição ectópica de gordura a partir da incapacidade de depositar gordura no tecido adiposo, onde é o sítio dele, ou na resistência à insulina no tecido adiposo. Alguém chamou, não me lembro exatamente onde é que eu li esse artigo, mas, enfim, alguém chamou esse grupo de pacientes de philo, fat inside, lean outside. Apesar de eles serem aparentemente magros, eles são gordos por dentro, especialmente nessas regiões. Olha os modelos que eu tenho aqui. Se eu tenho aqui uma paciente magra com esteatose e diabetes, esteatohepatite, na verdade, comprovada por biópsia, eu tenho uma obesa, eu tenho uma pessoa de peso normal, um outro homem de peso normal e aqui um obeso. Qual é a única semelhança que esses pacientes têm? Se vocês observarem, a única coisa semelhante que eles têm é pouca gordura periférica, pouca gordura nas pernas. Essa paciente também, vocês veem, não deposita aqui, vai depositar na região central, na região visceral. Esse paciente aqui praticamente não tem gordura nas pernas, seja um lipodystrophic-like phenotype, né? E esse aqui, ele é obeso, mas olha como é que as pernas dele são. Ou seja, parece que tem uma proibição de depositar gordura abaixo da linha da cintura e vai depositar na região central ou torácica, levando então às alterações metabólicas. Eu trago uma novidade, talvez, para a maioria dos que não participam dessa subespecialidade, digamos assim, que seria a especialidade da endócrino-cardiometabologia, que é o novo eixo fígado-pâncreas. Vocês sabem que há um eixo conhecido, enfim, absolutamente demonstrado já, que é o eixo fígado-pâncreas em relação à célula beta-pancreática. Então, a insulina atua no fígado inibindo a produção hepática de glicose e, por sua vez, o glucagon, que é o outro hormônio contrarregulador da insulina, ou seja, quando você está em jejum, o glucagon aumenta, quando você come, a insulina aumenta, o glucagon cai, então eles trabalham balanceados, mas não se sabia da existência de um outro eixo, que era o eixo células alfa fígado. Então, o que acontece no caso desse eixo células alfa fígado? Eu vou tentar resumir isso aqui, somente isso dá uma aula. Então, já se sabia que o glucagon estava aumentado em diabetes, ou seja, qualquer estado de hiperglicemia cursa com o aumento da glicose, ou do glucagon, perdão. E também já se sabia que pacientes com cirrose, pacientes com esteatose, também tinham glucagon aumentado. Então, o que esses autores demonstraram, um grupo da Dinamarca, do Philip Knopp, o que eles demonstraram foi que, olha, pacientes com tolerância normal à glicose sem esteatose, paciente com tolerância normal à glicose, mas com esteatose, ele já tem glucagon alto. Pacientes diabéticos sem esteatose não têm glucagon alto, glucagon de jejum, mas pacientes diabéticos com esteatose têm glucagon alto. Então, o glucagon está aumentado independente de ser diabético ou não, mas está relacionado com o depósito de gordura hepática. Que é que mais está associado com isso? Quer dizer, alguma outra coisa aumenta o glucagon quando o fígado está esteatótico. Então, eles demonstraram que esses pacientes têm um aumento dos níveis de aminoácidos, seja aminoácido de cadeia ramificada ou não cadeia ramificada. O que acontece é que há uma relação com os aminoácidos. Então, esses pacientes têm aumento dos aminoácidos com esteatose, sejam eles diabéticos ou não. Vou tentar resumir esse novo eixo descrito por eles, porque também, mais uma vez, tem isso aqui somente daria uma aula, o que eles, então, conseguiram demonstrar e comprovar. O que há, então, é um novo eixo entre glucagon, recém-descrito, entre glucagon e o fígado. O glucagon aumenta a lipólise no fígado, aumenta a ureagênese, ou seja, aumenta a utilização de aminoácido, aumentando a ureagênese e, claro, aumenta a produção hepática de glicose. Com a metabolização de aminoácidos, os aminoácidos no sangue, ou seja, na circulação, tendem a cair, e isso vai aumentar a produção de glucagon e se estabelece, então, um feedback com um ciclo vicioso.
Em situações onde nós temos o aumento da gordura no fígado ou qualquer outra situação de inibição da ação do glucagon no fígado, vamos dar um exemplo, nocaute de receptor de glucagon no fígado em animais ou em humanos, levam a uma não metabolização de aminoácidos, ou seja, resistência ao aminoácido, diminuição da lipólise, diminuição da ureagênese, mas não diminuição da produção hepática de glicose, aumento de aminoácidos e estímulo à célula alfa a produzir mais glucagon. Vamos ver o outro lastro. Se isso de fato é verdade, se eu atuar sobre o outro eixo do fígado do pâncreas, que seria fazendo uma pancreatectomia, se descreve esteatose em pacientes que fazem pancreatectomia. Ou seja, pacientes que perdem a secreção de glucagon do pâncreas, porque fez a pancreatectomia, diminui a produção de glucagon, diminui a lipólise hepática, diminui a ureagênese, e esses pacientes passam a exibir esteatose. Então, esse é o eixo fígado, células alfa, na nova descrição. No caso da pancreatectomia, esse estímulo bypassa o pâncreas, porque não tem o pâncreas, e passa a ser o glucagon produzido parcialmente pelo tubo digestivo. Então, foi demonstrado também a presença de glucagon e células produtoras de glucagon no tubo digestivo. Amélio, um minuto, Amélio. Um minuto, estou terminando, Cláudio. Então, nós submetemos agora um artigo de revisão, que é esse aqui, e eu vou simplesmente mostrar que esse artigo de revisão fala de toda essa fisiopatologia e do tratamento dessa doença gordurosa hepática, e eu centralizo aqui, só para mostrar para vocês, o papel fundamental, então, do tecido adiposo, tanto por escassez e incapacidade de depositar gordura, quanto pela resistência à insulina, e aqui já presente nesse artigo, nessa nossa revisão, a presença do eixo fígado-células alfa. Rapidamente, como é que nós trataríamos isso? Então, perda de peso é fundamental. Nessa situação de aumento de ácido graxo livre, depósito de gordura no fígado, aumento da resistência à insulina, aumento da insulina, que vai aumentar a síntese de gordura de novo pelo fígado, de liberação de VLDL triglicerídeo. No caso do eixo do glucagon, esse eixo do glucagon em relação ao aminoácido fica inibido, ou seja, há uma resistência ao glucagon, mas não há uma resistência ao glucagon no metabolismo da glicose, com isso aumenta a produção de glicose, levando a hiperglicemia e diabetes tipo 2. Em consequência, nós temos então um aumento de aminoácidos. Como eu trataria isso? A pioglitazona melhora a sensibilidade do tecido adiposo à insulina, aumenta a distribuição de gordura, ou seja, reduz gordura visceral e aumenta gordura periférica, ou os agonistas de GLP-1 para diminuir peso ou, eventualmente, diminuir a lipólise. Em conclusão, temos um novo conceito, que é o conceito da doença hepática gordurosa metabólica associada. O tecido adiposo parece ser realmente o maior culpado. Novo eixo fígado-células alfa com glucagon. A gordura inocente não existe, ela deve ser tratada. Mudança de estilo de vida seria a melhor forma, ou uma das formas fundamentais de tratar isso, e uma proposta, então, até presente em guidelines da Sociedade de Hepatologia, tratamento com pioglitazona e a expectativa de mais estudos com agonista de GLP-1 para o tratamento disso. Obrigado pela atenção de vocês e estou aqui para a gente depois discutir com as perguntas e colocações. Parabéns, Amélio, excelente apresentação. Nós agora vamos para o segundo apresentador, que é o Dr. Guilherme Moura, radiologista, pesquisador na Universidade de San Diego, radiologista da DASA. O Guilherme me impressionou muito numa apresentação sobre imagens no fígado lá no Américas. Quem me apresentou ele foi o Romeu. Então, eu vou pedir que o Romeu apresente o Guilherme aí. Romeu, está me ouvindo? Oi, Cláudio, tudo bem? Tudo bem? Obrigado por convidar o Guilherme. Realmente tem uma grande experiência. Ele foi um dos pioneiros em fazer o Lee Reds e está sempre lá em San Diego, como convidado como professor visitante. Então, uma honra ter ele com a gente aqui hoje. Obrigado por ter convidado. Uma honra, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Eu queria agradecer, Domênico. Realmente é um prazer estar aqui participando dessa discussão, ainda mais com pessoas tão ilustres, tanto na área médica em geral, quanto na parte de fígado.
queria agradecer ao Romeu pela introdução, e o Romeu foi meu padrinho aí, e é meu padrinho, vai sempre na dia. Então, queria começar aqui. Eu não estou vendo se vocês estão com... Agora sim. Vamos lá. Aproveitando que eu estou nos Estados Unidos, só para trazer um contexto americano para a discussão, existe uma previsão para 2030 que cerca de 100 milhões de americanos vão viver com doença hepática gordurosa. E o Amélio falou muito bem, a doença hepática gordurosa não é uma exclusividade do obeso, mas é importante quando a gente está levando em consideração a imagem, né, o diagnóstico da doença hepática gordurosa. Então, também no contexto americano, cerca de 50% dos americanos em 2030 vão ser obesos. É uma estatística muito assustadora, porque os Estados Unidos realmente é um grande exportador, não só de bens, mas também de cultura, e a gente, como brasileiro, absorve dessa cultura. Acredito que a gente tem visto um crescimento muito grande da prevalência de doença hepática gordurosa e obesidade no mundo inteiro, seguindo os padrões americanos, né? Como você colocou de uma maneira muito, muito correta, como título dessa aula, a doença hepática gordurosa ela não é uma coisa tão inocente assim. Existem alguns trabalhos que mostram que nos últimos 20 anos houve um crescimento entre 9% até 30% do número de carcinoma hepatocelular e transplante hepático relacionado à doença hepática gordurosa. E no contexto de carcinoma hepatocelular, isso é um problema sério, principalmente para a gente, Brasil e Estados Unidos, porque a gente está acostumado a fazer screening de carcinoma hepatocelular no paciente com cirrose. Então, a partir do momento que o paciente começa a fazer carcinoma hepatocelular antes da cirrose, esse paciente está fora do screening e a gente tem que repensar o que a gente vai fazer para detectar o carcinoma hepatocelular nesses pacientes. Então, como é que o radiologista pode ajudar? Né? A gente tem 4 métodos mais utilizados: ultrassom quantitativo, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Colocando esses métodos num gráfico de performance diagnóstica, é mais ou menos dessa forma que eles se distribuem, e eu vou falar individualmente de cada um. Então, inicialmente, o ultrassom é o método mais barato, mais disponível. Como você falou muito bem, o paciente sempre chega no consultório com ultrassom embaixo do braço, mostrando a gordura. Mas, por outro lado, é um método que tem uma sensibilidade muito limitada, principalmente quando a fração de gordura é menor que 20%, e ele é operador dependente, não quantitativo. Então, fica muito difícil a gente fazer um acompanhamento longitudinal do paciente utilizando o ultrassom. O ultrassom quantitativo é um método que vem ganhando força nos últimos anos. Ele se baseia em várias técnicas, várias formas de fazer ultrassom quantitativo, então é difícil a gente calcular a acurácia, mas, particularmente nos últimos 3 anos, a inteligência artificial tem chegado junto muito forte do ultrassom quantitativo, melhorando a acurácia. Então, é um método que vai ganhar muito espaço, como já tem algum espaço, mas vai ganhar mais espaço ainda nos próximos anos. A tomografia computadorizada é um método que a gente não usa de rotina, porque tem radiação, que a acurácia não é o ideal, então é um método que a gente não vai valorizar muito hoje na discussão. E a ressonância magnética acaba sendo realmente um método com maior acurácia e algumas vantagens. Alguns autores consideram que a ressonância hoje em dia seja o padrão ouro, porque a ressonância magnética ela não sofre de problemas de amostragem, como a biópsia sofre. E no contexto da doença hepática gordurosa, ela tem a vantagem de ser quantitativa e tem uma alta reprodutibilidade. E isso, quando a gente está querendo fazer uma avaliação longitudinal do paciente, é fundamental. Por que eu falei no meu primeiro slide em relação à obesidade, apesar do Amélio ter colocado muito bem que a obesidade não é sinônimo de doença hepática gordurosa? Porque os métodos de imagem acabam sofrendo muito com o biotipo do paciente, principalmente os métodos relacionados ao ultrassom. Então, os métodos relacionados ao ultrassom, eles perdem um pouco a acurácia diagnóstica quando o paciente é obeso, quando o paciente tem um biotipo de obesidade. Os métodos de ultrassom perdem muito no estadiamento de fibrose. O ultrassom convencional não é bom para estadiamento de fibrose. No paciente obeso, então, isso se torna pior ainda. E para o screening de carcinoma hepatocelular, da mesma forma. O paciente obeso, os métodos de ultrassom vão acabar sendo menos acurados do que a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética, de fato, é o método mais robusto, além da acurácia diagnóstica que a gente observa. Algumas vantagens que merecem menção aqui nessa discussão é o fato dela ser quantitativa. A literatura mais recente mostra que quando você tem uma redução relativa de 30% ou mais da fração de gordura, você tem uma melhora, isso é associado a uma melhora histológica, uma melhora dos critérios de esteatohepatite do paciente. Reparem que com o ultrassom eu não consigo fazer essa avaliação em relação à melhora quantitativa, porque eu posso até avaliar que o paciente melhorou um pouco, mas eu não consigo essa melhora.
Quando eu faço a ressonância magnética, não, agora eu tenho um número, né? Eu tenho uma fração de gordura para ser comparada nos exames seriados, e no caso desse exemplo, por exemplo, o paciente caiu de uma fração de gordura de 30% para 19%, é uma redução maior, relativa maior que 30%. A ressonância tem uma outra vantagem, que ela, como eu falei, ela não sofre com uma biópsia, por exemplo, de uma amostra. Você não tem uma pequena amostra do fígado, você consegue avaliar o fígado como um todo, mas, se necessário, você pode também avaliar de uma maneira segmentar ou lobar. Isso é muito importante nos casos de ressecção, por exemplo, o paciente vai ser submetido a uma ressecção hepática ou um intervivo, um transplante intervivo, você consegue avaliar, por exemplo, a fração de gordura ou a distribuição de gordura nos diferentes segmentos ou nos diferentes lobos. Como toda doença, o Amélio também falou isso muito bem, a doença hepática gordurosa é um espectro, mas como toda doença hepática, o principal prognóstico do paciente. E a ressonância magnética tem um papel importante também para a avaliação de fibrose hepática, a elastorressonância, nesse caso, que tem, hoje em dia, várias aplicações na prática clínica, para clinical trials e pesquisa clínica, mas na prática clínica o que a gente vai ver é que ela é muito boa para a estratificação de risco e monitoramento longitudinal do paciente, principalmente se você quiser avaliar uma resposta ao tratamento ou, eventualmente, uma piora do grau ou do estágio de fibrose. Reparem que a acurácia diagnóstica para fibrose clinicamente significativa ou fibrose avançada, nesse slide, isso é uma meta-análise publicada em 2016, ela é bastante alta. E quando a gente bota essas variáveis estatísticas num gráfico de valor preditivo, como a prevalência de fibrose avançada nesses pacientes ainda é baixa, então eu diria que é até menor do que 20%, o meu valor preditivo é bem alto. Então, eu consigo excluir com alguma certeza os pacientes que não merecem biópsia, porque eu tenho a fibrose clinicamente significativa daqueles pacientes que eu devo me preocupar mais e talvez indicar uma biópsia. Então, ela vai ter esse papel de estratificação de risco muito bom. Da mesma forma como a gordura hepática, ela permite a avaliação longitudinal, então eu consigo avaliar ao longo do meu tratamento se esse paciente está melhorando, se ele está piorando. E talvez, como a vantagem final da ressonância em relação aos outros métodos, é o fato de, em um exame só, você abrange todos os aspectos da doença, até mesmo quando você está falando de doença focal relacionada à doença gordurosa. Então, apesar da ressonância ter uma questão de custo ou de disponibilidade, quando ela está disponível, ela suplanta, ela vai praticamente englobar todos os demais métodos, inclusive os métodos invasivos. E o futuro, a inteligência artificial está aí na radiologia, talvez mais do que qualquer outra especialidade. A gente tem visto que com a inteligência artificial a gente tem todos os dados moléculas de imagem, tudo junto, e desenvolver biomarcadores muito mais acurados. Então, a tendência é que a gente desenvolva aí, nos próximos anos, tenha muito mais informação a partir da imagem combinada aos critérios clínicos para melhor avaliar esses pacientes. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Excelente, Guilherme. Parabéns. Apresentação maravilhosa, muito boa. Tem muita delonga, depois nós vamos deixar as perguntas para o debate. Vamos para o terceiro palestrante, que a doutora Denise Momesso vai apresentar, que agora vai falar o professor Henrique Sérgio, referência em fígado no Brasil e no exterior. Denise, com você. É um prazer convidar o doutor Henrique Sérgio, ele é professor da FRJ, é também um grande estudioso de fígado e doença hepática. É um prazer ouvir falar sobre isso. Henrique, boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para discutir esse assunto tão importante, né, que é a esteatose hepática e suas consequências. Lembrar que a esteatose é apenas a manifestação hepática de uma situação muito mais ampla, né, que é a síndrome metabólica, né? E eu escolhi para falar mais a parte evolutiva, né, de como é importante a gente chegar a avaliar as consequências da esteatose, né? A esteatose, ela não é uma doença estável, ela não é uma doença que fica muito tempo num estágio só, ela pode progredir e pode regredir até um determinado momento, tá? E desde da esteatose chamada inocente, ela é inocente porque as pessoas não sentem, não têm muitos sintomas, mas ela é extremamente progressiva se as alterações metabólicas não forem corrigidas a tempo. A doença hepática gordurosa não alcoólica,
como uma doença associada ao metabolismo, por isso até que fizeram essa proposta de trocar o nome dela, né? Isso vai ter que ser, a gente vai ter que conversar bastante sobre isso, porque isso é uma entidade que tem há 30 anos o mesmo nome já, e é difícil mudar nome de doença, já está incorporado, né, ao nosso cotidiano, mas faz sentido, até porque ter na definição uma negativa não é um bom termo, né? Não alcoólico, isso já é uma mentira, porque a maioria dos doentes bebem alguma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, o que chama atenção realmente é a doença gordurosa associada ao metabolismo. É um espectro de alterações clínicas e histológicas que vai desde a esteatose, do acúmulo de gordura, passando por uma fase de esteatose com inflamação, evoluindo em alguns casos para cirrose e, mais raramente, para cirrose. A prevalência é variada dependendo do grupo que você estuda. Aqui no Brasil estima-se em 20% a presença de esteatose à ultrassonografia, mas os estudos foram feitos com ultrassonografia. Em alguns grupos de risco, essa prevalência é bem maior. E a esteatohepatite, que seria a esteatose com inflamação, ela corresponderia a mais ou menos 20% dos casos de esteatose, ou seja, mais ou menos 3 a 6% do total de casos. O diagnóstico, em geral, é feito na quarta, quinta década, e das formas mais graves, a cirrose e o hepatocarcinoma, e o carcinoma hepatocelular, em idades mais avançadas. Vamos ver, vou mostrar uma estatística da minha experiência, que a gente diagnostica a cirrose geralmente aos 60 anos de idade para mais. A frequência é igual entre os dois sexos. Bom, existe uma relação entre a gravidade da lesão histológica e as manifestações, as alterações metabólicas. Vocês vejam que os pacientes só com esteatose, que nessa fileira, eles apresentam uma frequência de alterações metabólicas, né? A hiperlipidemia, a obesidade, a síndrome metabólica por si, a hipertensão e o diabetes, numa frequência menor do que aqueles pacientes que já têm uma forma um pouco mais avançada, que é o chamado NASH, que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, né? Que talvez venha a ser o MASH. Eles têm uma frequência maior. Vocês vejam, por exemplo, aqui, diabetes tipo 2, 43% nessa população e 22,5% naqueles que só apresentam a esteatose, está representado aqui em cima. A esteatohepatite aqui com inflamação, com balonização das células, né? Com já um esboçando já um indício de fibrose e inflamação. Mas vejam bem, o mais importante nesse espectro histológico é o aparecimento da fibrose. Não há evolução direta dessa forma inflamatória direto para a cirrose sem passar por vários estágios de fibrose. Daí a importância dos métodos diagnósticos, né? Tanto a elastografia, que é mais acessível, que pode diagnosticar a fibrose, tanto a fibrose não avançada, pode excluir a fibrose e diagnosticar a fibrose avançada, que a gente pode seguir os pacientes, pode também determinar a esteatose, ou a ressonância, quando disponível também, ela dá essas informações muito importantes. Então, é importante separar os doentes que têm esteatose com fibrose daqueles que têm esteatose sem fibrose. Tá? A inflamação, ela é importante, saber que tem inflamação, saber que isso já está evoluindo, mas não é ela que determina o prognóstico. O que determina o prognóstico é o grau de fibrose que o paciente vem apresentar. E aqui mostra a evolução da doença. Você passa por uma fase de fígado normal e, na presença dessas alterações metabólicas, de lipidemia, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, esses pacientes apresentam a deposição de gordura no fígado. Esses pacientes todos têm em comum essa questão da resistência insulínica, e está se estudando agora também a resistência ao glucagon. E alguns pacientes evoluem para essa forma chamada esteatohepatite ou NASH, onde ocorre mais inflamação. Essa inflamação ela é mediada por citocinas, por substâncias liberadas do próprio tecido gorduroso, né, pelo estresse oxidativo que o acúmulo de gordura provoca, e essas citocinas pró-inflamatórias e também citocinas provenientes do tubo gastrointestinal. E essa inflamação, então, é que vai ser o fator, vamos dizer assim, trigger, né, o fator que vai desencadear a fibrose. Então, a ativação das células estreladas por essas citocinas vai levar a uma formação de colágeno, e esses pacientes vão evoluir para a cirrose a partir dessa fase, ou seja, dessa fase de NASH com fibrose. Então, esses pacientes vão na proporção de 10 a 20% dos pacientes evoluirão em 15 a 20 anos para a cirrose.
Tá? E um grupo menor, talvez, a partir do diagnóstico de cirrose, 2 a 4% dos pacientes evoluirão por ano para hepatocarcinoma. Lembrar, e o Guilherme já falou isso muito bem, talvez 30% dos pacientes com hepatocarcinoma e relacionado com NASH, eles não têm cirrose. Diferente, por exemplo, da hepatite C, onde praticamente todos os pacientes que tinham carcinoma hepatocelular tinham cirrose também. Isso torna mais difícil fazer um diagnóstico precoce no hepatocarcinoma relacionado ao NASH, porque nós não temos como fazer screening de uma população enorme de pessoas, né, de 20% da população com esteatose, mesmo que seja os pacientes com NASH, ou seja, 4% de uma população de 220 milhões, e um número absurdamente alto. Então, nós vamos ter que fazer, escolher alguns grupos de doentes de maior risco para a evolução para o hepatocarcinoma. A cirrose, sem dúvida, é um grupo que deve ser submetido a esse screening. Esse screening é feito hoje com ultrassom de 6 em 6 meses. Mas os pacientes que já apresentam fibrose, mesmo que não tenham cirrose, e que sejam diabéticos, que tenham idade mais avançada e que tenham algumas alterações, alguns polimorfismos genéticos, como, por exemplo, o PNPLA, eles são mais suscetíveis à evolução para cirrose e também para o hepatocarcinoma. A cirrose pelo NASH ele é diferente da cirrose alcoólica, é diferente da cirrose pelo vírus C em vários aspectos. Ele tem coisas em comum, obviamente, hipertensão forte, insuficiência hepática, mas vejam, ela ocorre na idade mais avançada. A cirrose alcoólica, por exemplo, é com 50 anos de idade, esses pacientes geralmente têm mais de 60. Esses pacientes são obesos, embora sarcopênicos, vocês vão ver que a grande maioria é obesa. São hipertensos, coisa que é muito raro na cirrose. A cirrose, pela própria vasodilatação, leva a queda da pressão arterial. Frequentemente, eles têm doença coronariana e arritmias associadas. Tem um risco cardiovascular mais aumentado. Tem hipotireoidismo. O hipogonadismo é mais frequente na cirrose, a não ser o álcool que lidera, né, vamos dizer assim, a frequência de hipogonadismo, mas logo depois a cirrose por NASH. A osteoporose, muito frequente. A hiperviscosidade, esses pacientes têm maior tendência à trombose portal que os outros tipos de cirrose. A presença de neoplasias não hepáticas, carcinoma de útero, carcinoma de colo, carcinoma de estômago, são mais frequentes nessa população, talvez associada à obesidade e diabetes. A elastografia, eu coloquei aqui porque é mais difícil o diagnóstico, de certeza, porque os pacientes são obesos e o exame é mais difícil. E o carcinoma hepatocelular nesses pacientes, já foi comentado, tem uma evolução de 2 a 4%, a evolução dos pacientes com hepatite C era maior, em torno de 5 a 6% ao ano, e agora com o tratamento da hepatite C, que é quase universal, isso reduziu bastante para 1 a 2% ao ano. Isso aqui é uma experiência pessoal, e eu trouxe, são pacientes vistos entre 2016 e 2020, em clínica privada, 180 pacientes com cirrose por NASH correspondia a 25%, um quarto dos pacientes. Eram 44 pacientes, eu excluí aqueles que bebiam mais de 30 gramas por dia, aqueles que já chegaram no consultório com carcinoma hepatocelular. O período médio de acompanhamento foi de 3 anos e 4 meses, uma média de idade de 66 anos, 63% do sexo masculino e meio a meio pacientes com cirrose compensada e cirrose descompensada, os que já tinham tido ascite, já tinham sangrado, tinham encefalopatia. 59% deles eram obesos, 36% tinham sobrepeso, peso normal apenas 4,5%. Diabético, aí considerando jejum ou curva, ou uma curva glicêmica, 79,6% dos pacientes eram diabéticos. 8 de 44, nesse período de 40 meses, tiveram hepatocarcinoma, ou seja, 18%, que dá uma prevalência anual de 5,4%. Desses 8, 5 estão vivos. 5 pacientes foram para transplante de fígado, 4 por carcinoma hepatocelular, ou seja, 11,3% dos pacientes em 3 anos foi para transplante. Nós tivemos um óbito no transplante e 4% sobreviveram. 6 pacientes de 44 faleceram nesse período, 13%, 3 de carcinoma hepatocelular, 1 de colangiocarcinoma e 2 por complicações da cirrose. Isso tudo em 3 anos de acompanhamento, mostrando o potencial grave e evolutivo, tanto para descompensação, muitos deles já chegam descompensados, como também a sua evolução para carcinoma, necessidade de transplante mesmo para a morte. Aqui, rapidamente, só para falar da cirurgia bariátrica, que é uma coisa que está tentando
Será que os pacientes com cirrose e obesos, principalmente obesos bem acentuados, obesidade mórbida, eles podem fazer a cirurgia bariátrica? Há estudos mostrando que sim, principalmente se eles estão cheios de ar, com função boa, preferentemente que não tenham hipertensão porta, nessa doença a mortalidade é baixa, menor que 1%, mas se a cirrose for descompensada, se o paciente já teve ascite ou tem prova de função alterada, essa mortalidade é muito alta, proibitiva, pode chegar a 20%. Os estudos que mostram que há melhora histológica da esteatose, da inflamação, mas a avaliação da fibrose é inadequada, porque ou não foi feita biópsia, ou a biópsia ela não era significativa, representativa, e devia ser feita junto com outros métodos, como ressonância. Esses pacientes, após um ano de cirurgia, eles melhoravam muito metabolicamente, mas a função hepática ela agravava em 30% a 40% dos doentes, ou seja, pode fazer cirurgia? Pode. E ela vai modificar a progressão da cirrose? Não está provado que sim. E a perda de follow-up é muito grande. O estudo maior que eu vi, eles tinham uma perda de 40% em 3 anos, que é uma perda absurda de número de casos. E nenhum estudo mostrou redução da descompensação e também nenhum estudo mostrou redução do hepatocarcinoma, como, por exemplo, esse estudo de Minambres, que era um grupo multicêntrico espanhol, em que 14% dos pacientes tiveram, em 3 anos, hepatocarcinoma. Então, a cirurgia bariátrica, para a evolução da cirrose, ela parece não impedir a evolução, a não ser que talvez numa população de cirrose muito precoce. Esses são 3, eu estou terminando já, são 3 coisas importantes de progresso, vamos dizer assim, de método diagnóstico e tratamento farmacológico. As técnicas de elastografia, e tanto por ultrassônica ou então por ressonância, que permitem o acompanhamento da esteatose quantitativa e também a fibrose. Os polimorfismos genéticos, que a gente tem que aprofundar esses estudos, porque eles são indicativos de maior gravidade, alguns polimorfismos de maior gravidade, maior tendência de evolução para a cirrose e hepatocarcinoma, e dizer que existem pelo menos 4 medicamentos que estão sendo já estudados em fase 3, tá? Que objetivam reduzir a inflamação e reduzir a esteatohepatite e também reduzir a fibrose. Só para introduzir alguma coisinha sobre o transplante, para vocês terem ideia, entre 97 e 2018, nós escrevemos no Hospital Silvestre lá 2.602 inscrições para transplante, sendo mais de 1.200 por hepatite C. E esses pacientes, na época, 11% dos pacientes tinham doença hepática gordurosa não alcoólica. Nós separamos esse grupo todo em 2 grupos, vendo antes e após 2015. A hepatite C está reduzindo como indicação, provavelmente pelo tratamento bem sucedido, 50% para 38%, mas está tendo um aumento do número de pacientes com diagnóstico de doença gordurosa não alcoólica no transplante, ou seja, subiu de 9% para 16%. Então, só para lembrar, resumindo, é uma doença silenciosa que acomete uma população geral, mas principalmente obesos e diabéticos. Existe uma forma inflamatória da doença que tem um potencial evolutivo para fibrose, cirrose e hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma tem sido descrito com maior frequência em indivíduos com doença hepática gordurosa, mesmo na ausência de cirrose, e ao aumento progressivo de indivíduos submetidos a transplante hepático devido à cirrose associada à esteatohepatite. Muito obrigado pela atenção de vocês. Excelente apresentação, Henrique. Obrigado. Nós agora vamos para o último palestrante, que é o professor Benhur. Ele disse que quer ser carioca. Nós aceitaremos você com muito bom gosto. Você já tem o nosso apreço, o nosso carinho aqui, Benhur. O Benhur é fácil de ser apresentado. Ele é doutor em cirurgia pela Universidade de Birmingham, onde ele foi professor também lá e realizou muitos transplantes lá. Se eu não me engano, em 2010, ele foi o maior transplantador de fígado do mundo. Fez 202 transplantes num ano de doadores de pessoas falecidas, né? Para vocês terem ideia do prestígio do Benhur, eu recebi agora há pouco um chamado da TV Globo, porque eles queriam passar um filme sobre a vida. Benhur, mas querem que primeiro acabe essa live aqui, esse webinar, para depois passar. Então, Benhur, seja bem-vindo, boa noite, é com você agora, meu amigo. Boa noite a todos.
É um prazer enorme. Eu só vou gastar 30 segundos aqui para dizer realmente que eu realmente queria ser carioca mesmo. Minha mulher fala que ela tem que morar numa cidade de praia. Nas minhas condições aqui de paulista, eu ofereci para ela Praia Grande, mas ela falou que a Praia Grande não dá, não. O que ela merece é o Rio de Janeiro mesmo. Então, está no plano aí. Mas eu vou dividir aqui com vocês a minha tela aqui, dizer que é um prazer enorme para mim estar com vocês, estar aí junto do Amélio, do Guilherme, do Henrique Sérgio, da Denise e com você, Cláudio, uma satisfação enorme. Na verdade, dividir com vocês um aspecto que é este aqui. Acho que este slide é importante. Foi publicado no Lancet em 2014 e fez uma estandarização das doenças em 1970 e acompanhou isso por 40 anos para ver como ficava. E essa curva aqui é a curva da mortalidade da doença hepática em relação ao que acontecia em 1970. Isso demonstra a importância da doença hepática nesse sentido. Isso aqui já foi falado por vários aqui, como é a evolução, e que ela evolui hoje sabidamente para a NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, e que leva diretamente ao carcinoma hepatocelular, que até foi uma surpresa para a gente nos últimos anos, além da cirrose. E claro que isso, eu gostaria de dividir com vocês aqui uma coisa que é inédita e que eu tive a oportunidade de desenvolver uma análise aberta pelo Romeu Domingues e pelo Pedro Bueno para poder analisar dados junto com a DAS Analytics, a seção de Analytics, e a gente olhou para lá 3,4 milhões de laudos em 1,8 milhões de pacientes, dos quais a gente separou de 2014 a 2019 1.650.000 laudos em mais de 1 milhão de pacientes. E isso mostrou para a gente um diagnóstico ultrassonográfico de esteatose em 28%, em quase 300 mil pacientes lá analisados. Se a gente juntasse naquela época biomarcadores com os exames radiológicos de ultrassonografia em 375 mil pacientes que tinham os biomarcadores e a imagem feita num período máximo de 6 meses, a gente chegava a 36% de esteatose, mais de 138 mil doentes. Na prevalência da idade, o que chamava atenção e assustadora é que entre 40 anos e 70 anos, a prevalência dos ultrassons era de 57% a 64% de esteatose em homens e de 31% a 51% nas mulheres. Então, isso aqui mostra a importância, mesmo que isso não seja o diagnóstico preciso do que a gente está falando aqui, que é a esteatohepatite não alcoólica. Indo para o transplante, que agradeço até a Henrique Sérgio pela deixa, e já dando números do Brasil, no grande serviço que hoje representa o serviço dele e do Fernandes, que realmente hoje são recordistas em transplante no Brasil. E, na verdade, o transplante consiste na troca de um fígado doente e que já não metaboliza bem as coisas e que traz uma série de complicações, inclusive o hepatocarcinoma, por um fígado novo. Então, essa é a base do transplante de fígado. Se a gente for olhar em relação à esteatohepatite não alcoólica, esse trabalho publicado em 2019, avaliando 158.300 transplantes, candidatos a transplante, e com o objetivo de avaliar o acesso de carcinoma hepatocelular junto aos candidatos a transplante de fígado nos Estados Unidos. E se a gente olhar para esse gráfico da esquerda, com as doenças todas crônicas do fígado, colocadas aqui de uma forma estandartizada também nesse ponto, e acompanhar de 2002 até 2017 a evolução do aparecimento do carcinoma hepatocelular, tumor primário do fígado, vem nesta curva junto da doença hepática não alcoólica, da esteatohepatite não alcoólica. E nos outras doenças ela vem acompanhando mais ou menos uma progressão já sabida antes. A mudança do aparecimento do carcinoma hepatocelular com a esteatohepatite não alcoólica, com a esteatose hepática, é brutal hoje na literatura médica e na atividade clínica. E aqui à direita, a prevalência das etiologias da doença hepática. Vamos olhar apenas esse roxinho aqui, que é o NASH, que é a doença hepática, a esteatohepatite não alcoólica. Ela sai aqui de 2%, menos de 2%, no decorrer desses anos, ela passa a ser a maior incidência de carcinoma hepatocelular em todas as cirroses. Isso mostra a importância que a gente tem, e nesse mesmo trabalho, para olhar em números, 2002,
ela representava 2% dos carcinomas hepatocelulares, em 2007, 8%, em 2012, 12% e em 2017, 18%. Quer dizer, isso mostrou num registro de transplante entre 2002 e 2016, muito bem analisado nos Estados Unidos, uma proporção de NASH em carcinoma hepatocelular aumentada em 7,7 vezes. Além disso, desde 2002, a prevalência de carcinoma hepatocelular nos candidatos a transplante de fígado com NASH aumentou quase 12 vezes. Então, assim, a estatohepatite não alcoólica é a mais rápida progressão de crescimento do carcinoma hepatocelular entre pacientes americanos listados para transplante, o que, obviamente, não é diferente do nosso meio. Um outro trabalho importante, recentemente publicado no Journal of Hepatology, que foi até motivo de um editorial na mesma revista, é o resultado do transplante na estatohepatite não alcoólica e uma análise de todo o registro europeu. Resumindo isso, na verdade, a gente pode olhar aqui à esquerda, que na Europa, a estatohepatite não alcoólica como indicação de transplante ainda era muito pequena e também vem subindo rapidamente. E boa parte desta aqui, que é a cirrose criptogênica em vermelho, certamente era doença hepática não alcoólica ou estatohepatite não alcoólica. E já chega hoje a sexta causa na Europa como um todo, mas que, na verdade, em alguns países da Europa já é a segunda, como nos Estados Unidos. Se a gente olhar esse gráfico aqui, esse gráfico é comparando o resultado em 12 anos de transplante de todos aqueles feitos com não esteatose ou esteatose, quer dizer, por indicação, e a sobrevida é a mesma. Então, a incidência de carcinoma hepatocelular, na verdade, 39% dos pacientes transplantados por NASH tinham carcinoma hepatocelular contra 28% das outras etiologias. Mais recentemente, juntando ao transplante de fígado, a cirurgia para obesidade. A cirurgia para obesidade é conhecida por todos. A verdade, a mais conhecida é o sleeve, que tira uma parte do estômago. Para terminar esses 2 slides, mostra aqui uma sequência de 36 pacientes que foram submetidos a transplante de fígado único e 13 a transplante de fígado com sleeve, associado no mesmo procedimento. Todos esses pacientes eram pacientes que chegaram e foram incluídos em lista, se vocês olharem aqui, com mais de 40 de IMC. E o peso de 116 quilos em média para quem fez só transplante, 141 quilos em quem fez transplante com sleeve. A coisa importante é que 83% desses doentes conseguiram baixar o peso para entrar em lista e ficarem com menos de 35 de IMC. Os que fizeram só transplante de fígado, apenas 29% deles em 3 anos conseguiu manter o peso abaixo de 10%. Nos que fizeram o transplante e sleeve, 100% manteram o peso bem abaixo do que era inicialmente. Então, com sobrevida absolutamente idêntica. Esse outro trabalho mostra a mesma coisa, 32 transplantes, em que 6 meses a perda de peso média foi de 22 quilos e em 12 meses de 31 quilos associada ao sleeve. Então, para terminar mesmo, essas são as tendências hoje na literatura médica. Publicado no JAMA Network Open, agora em 2020 mesmo, mostrando aqui em verde escuro a todos os pacientes registrados com esteatose. Aqui, todos que registram com esteatose sem hepatocarcinoma, ela só fica abaixo da doença hepática alcoólica, e aqui com hepatocarcinoma, ela já chega a idêntico número da hepatite C. E esse editorial recentemente publicado também mostrando que ela está se transformando numa indicação primária e top indication de transplante praticamente no mundo todo. Eu queria terminar dizendo que, para, obviamente, chegar no transplante e ter a oportunidade de tratar de um doente desse é uma grande coisa, mas que a gente deve pensar, como disse o Cláudio, já que nada foi resolvido, tem que chegar no cirurgião, eu gostaria muito que as coisas fossem resolvidas antes, que a gente tentasse mudar o hábito das pessoas, para que elas realmente não chegassem a ponto da gente precisar fazer e associar técnicas cirúrgicas, trazendo risco a todos esses pacientes, que eles pudessem realmente se conscientizar de que a prevenção e a mudança de hábito é a melhor opção antes do transplante. Muito obrigado, viu, Cláudio? Obrigado a todos. Excelente, Benhur, parabéns. Muito boa apresentação. Amélio, convidar o Eduardo Bruno para falar 1 minuto. O Eduardo me mandou uma aula muito boa, o título da aula era do DASH para NASH. Quer explicar isso para a gente, Eduardo, em 1 minuto? Cláudio, você me pega meio de surpresa, né? Vamos lá.
Boa noite para todo mundo aí. Não, basicamente, até o Henrique colocou a droga que eu sou responsável, o CVC, o Cenicriviroc. Só para dar uma ideia rápida, tem mais de 90 drogas já em estudos clínicos para NASH no mundo sendo desenvolvidas. Se a gente for olhar para drogas que estão em fase clínica e pré-clínica, são 170. É a área em maior desenvolvimento em doença hepática e uma das áreas mais importantes de desenvolvimento em pesquisa na indústria farmacêutica, né? E os mecanismos são inúmeros, foram mostrados nas apresentações anteriores. Diversas companhias têm diversos mecanismos. No momento, o último comentário, os estudos avançados somente com uma droga, mas em fase 2 já estamos testando 2, 3 drogas juntas, em pacientes operados, não operados, a imensa maioria sem cirurgia ainda, né? Ou seja, é um problema global. A obesidade nos Estados Unidos vai aumentando a cada minuto, né? Até que na Califórnia nós temos menos problema. E o investimento é absolutamente monumental. Muito bom, Eduardo. Obrigado. Nós estamos já encerrando. Eu vou passar a palavra para a doutora Denise Momesso, moderadora, fazer os comentários finais e vou compartilhar a tela do próximo evento, que é do dia 22. Queria agradecer a todos, foi um evento assim, excepcional, uma reunião muito rica. Os meus colegas aí de Juiz de Fora, Edson Carmo, Júlio Lovise, Darlan, a turma de Juiz de Fora, muito obrigado. Vou passar para a Denise. Obrigada a todos os palestrantes, foram excelentes nas palestras. E, assim, para tentar deixar com uma mensagem final, é que nós estamos vivendo também a epidemia da doença hepática gordurosa não alcoólica, NASH, e de fibrose e cirrose por conta de gordura. E a gente precisa ter um alto nível de suspeição. É ainda uma condição que ela é subdiagnosticada na sua fase inicial e é somente quando a gente diagnostica, quando ainda está na fase de esteatose e de esteatohepatite, não progrediu para fibrose, que a gente consegue reverter a situação, né? Então, pedir ultrassom, já foi muito bem falado sobre os métodos de imagem, mas do ponto de vista prático, a gente solicitar o ultrassom dos pacientes que tenham síndrome metabólica, obesidade ou diabetes, para avaliar se existe gordura no fígado, que é a esteatose. E existem métodos para se avaliar a fibrose, como, por exemplo, alguns scores clínicos, tem o score FIB4, são scores que são disponíveis, a gente tem calculadora, eles usam alguns exames laboratoriais, e questões como idade, e são simples de serem feitos e podem dar uma estimativa do risco de fibrose desse indivíduo, e também ter acesso ao FibroScan, que é um exame, como já foi falado, coberto pelo convênio, ou a ressonância por elastografia, né, e com elastografia. E, por fim, de tratamento que a gente tem que quebrar essa cadeia, não permitir que evolua para a cirrose, e o mais efetivo é a alimentação saudável, perda de peso e atividade física. A perda de peso de 3% do peso corporal já está associada à redução de esteatose, 5% reduz inflamação, reduz balonização no fígado, e 10% é capaz de reverter fibrose em alguns pacientes, em cerca, dependendo da série, de 45% dos pacientes na fase inicial. Então, que a gente tenha agora, nesse novo normal, digamos assim, nessa fase de combate às epidemias, que nós façamos o diagnóstico e combatemos ele de uma forma apropriada, com modificação de estilo de vida e a questão farmacológica, como já foi colocado aqui, tá? Obrigada a todos e parabéns mais uma vez aos palestrantes e parabéns, Cláudio, pelo evento. Obrigada. Parabéns, Denise. Foi assim, excelente a reunião. Queria agradecer a todos mais uma vez e deixar aqui o convite para a reunião do dia 22, que será com o tema Qual poluição te afeta mais? A da luz, a ambiental, da informação ou a sonora? Vamos ter a doutora Andréa Zin, do IBOL e da Fiocruz, falando sobre a poluição da luz. O professor Walter Zin, da UFRJ e da Academia Nacional de Medicina Brasileira de Ciências, falando sobre a poluição ambiental. A Riso Miranda, diretora digital de inovação da FSB Comunicação, falando da poluição da informação. E o professor Jair de Castro, falando sobre a poluição sonora. Obrigados a todos, uma boa noite e vamos descansar.